Em algum lugar Rubênio recebe uma carta sobre sua filha, que o deixa surpreso, porque essa foi a primeira vez que recebeu uma carta com um relatório positivo de sua filha. Terminando de ler a carta, Rubênio inicia uma conversa com um homem. Butler, você consegue adivinhar o quanto ele cresceu? Você está falando do Conde Adelma? Em uma situação onde mesmo um erro não pode ser perdoado, quão perfeito ele poderia ser? Eu confio no seu julgamento. Precisamos nos livrar da magia de assassinato. Diga isso a ele. A promessa deve ser mantida. A cena vai para o quarto de Nina, onde tentava se alimentar sozinha, enquanto de longe, suas empregadas torciam por ela. A cada colherada que Nina conseguia comer, as empregadas comentavam alegremente, o que deixava Nina envergonhada, mas não as repreendeu. Depois de comer, Nina pede que prepare um banho, o que a faz lembrar de sua chegada nesse mundo, já que tratou as empregadas bem. Um médico foi chamado porque pensava que sua situação tinha piorado, então teve que agir rudemente por um tempo, já que Nina só conseguia ficar brava e irritada, e essa sua atitude era indício de que Nina ainda tinha forças para continuar vivendo. Pobre Nina. Havia tantas pessoas que a amavam, mas ela nunca sentiu os sentimentos deles por estar tão perto da morte. Eu sou diferente. Não vou desistir como você. Com uma batida na porta, um homem pede desculpas por ter chegado tarde, mas era urgente. Após a permissão de Nina, o homem entra no quarto e diz que o senhor enviou alguém. Ok. Vou me preparar, então, por favor, diga para esperarem um pouco. Após se preparar, Nina vai de encontro ao convidado. Achando seu olhar desconfortável e assustador, Nina fecha os olhos com medo do homem que estava se aproximando cada vez mais, até que ouve uma voz. Eu sou Kaiser Adelma. Interrompendo sua fala, Nina começa a tossir, e pedindo desculpa ao homem pensa. Ai! Este corpo maldito! E pensar que eu batizaria alguém que eu deveria cumprimentar respeitosamente com minha saliva. Kaiser Adelman. Ele era assistente de Meia, assim como um misterioso personagem secundário. E alguém com uma extrema misofobia. Misofobia é o medo patológico do contato com a sujeira, contaminação e germes. Após lembrar do personagem Kaiser, ela o olha cuidadosamente, e vê que ele está com um olhar assassino direcionado a ela, o que a deixa por um instante, com falta de ar e um aperto em seu coração. Vendo sua feição voltar ao normal, Nina entende que ele não fez de propósito, afinal a culpa foi dela. Não aguentando a dor que sofrerá, Nina começa a cair, a qual é impedida por Kaiser, que segurava sua cintura e perguntava se ela estava bem. Kaiser Adelman. Por que ele apareceu agora? Originalmente, ele deveria aparecer após a morte de Nina, e quando Meia se tornasse filha do Duque. Sem chance. Este é o meu fim? Então é assim que eu morro. Você não morrerá por enquanto. O que você quer dizer com por enquanto? Espere, porque o som está tão próximo. Vendo que você está falando, parece que você está bem. Ficando surpresa por Kaiser estar tão perto dela, Nina inexplicavelmente começa a tossir de novo. Eu estou ferrada. Me desculpe? Com muita vergonha, Nina tenta levantar seu corpo, mas não conseguia, o que a deixava cada vez mais envergonhada. O que você está tentando fazer agora? Vendo Nina tremendo, Kaiser entende, e a ajuda a se levantar, porém deixando Nina mais envergonhada ainda, pois ele a levantara como se fosse uma criança. Obrigada. Acabei de escovar os dentes. Minhas desculpas. Está tudo bem. Não me parece bem. Você quer se lavar? Lavar? Você não vai me dar algo para limpar? Eu achei que limpar com uma toalha seria mais desagradável. Por que você acha que eu me sentiria assim? Eu te conheci pela primeira vez hoje, mas você fala como se já me conhecesse. Como isso poderia? Mas, se eu fosse você nessa situação, acharia que limpar com uma toalha seria mais desconfortável. Então lavar seria melhor, certo? Está bem. Seu pai me pediu um favor. E o que seria? Você poderia mandar todos embora. Eu gostaria que nós dois
fossemos deixados em paz. Com essas palavras, as empregadas que estavam atrás de Nina por algum motivo se alegram, e com o pedido de Nina para deixá-los a sós, elas rapidamente saem correndo, gritando em uníssono: "Sim, senhora!" O que faz Nina se perguntar o porquê das empregadas estarem desistindo de sua senhora tão rapidamente, já que elas nem hesitaram. Após a saída de suas empregadas, Nina, sem saber o porquê esse encontro estar acontecendo, reflete sobre a linha temporal dos acontecimentos da novel. Pelo que me lembro, a aparição inicial de Kaiser foi quando Meia chegou e começou a viver na capital. Isso porque Rubênio havia pedido que ele acompanhasse Meia em sua estreia. Depois disso, ele apareceria para salvar Meia quando ela estivesse em perigo. As pessoas até pensaram que ele seria o protagonista masculino, mas essa previsão estava errada quando a relação amorosa entre o príncipe e Meia se solidificou. Era estranho chamá-lo de segundo protagonista masculino, já que ele não teve nenhuma evolução com Meia. Ele simplesmente a protegeu e desapareceu depois de terminar seu trabalho. A identidade deste homem velado não foi descoberta até o final. Quando Rubênio morreu, ele também desapareceu do lado de Meia. Houve uma enxurrada de leitores curiosos sobre Kaiser e reclamaram. O autor disse que explicaria o passado de Kaiser em um extra, mas a questão é: eu não li o extra. A única pessoa neste mundo que sabia sobre Kaiser era Rubênio, mas Rubênio também não contou sua identidade a Meia. O que eu sei sobre Kaiser é que ele protegeu Maia por causa de uma promessa que fez com Rubênio. Então a razão pela qual ele veio aqui deve ser porque Rubênio o enviou para me proteger. Terminando de pensar sobre o assunto, Nina fala: Então, devemos conversar? Devido à minha promessa com Rubênio, eu te protegerei. Por agora. Ouvindo essas palavras, Nina se pergunta do porquê ele aparecer agora para protegê-la em vez de Meia. Pensando no que deveria ter mudado, Nina se sentia mal só de ter que se preocupar com a história do romance original, já que no momento ela estava muito ocupada tentando ficar saudável. Posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Qual foi a promessa que você fez com Rubênio? Quer dizer, com meu pai? Até quando significa por agora? É até que a promessa seja cumprida. Então, até quando é essa promessa? Vendo Kaiser quieto, Nina diz a si mesma: Ele disse que poderia perguntar, mas não disse que responderia. É uma pergunta que ele não pode responder ou é que ele não consegue responder? Em seguida, vimos uma parte do passado de Kaiser, onde ainda não sabemos o porquê, mas Kaiser já garoto, fizeram uma promessa com Rubênio, e em sua mente olhando para Nina se perguntava em como pode existir um humano tão fraco. Tirando de seus pensamentos, Nina continua: Então vou te perguntar mais uma coisa. O fato de você ter vindo aqui, significa que estou em perigo? Correto. Estou basicamente em casa, com minhas empregadas 24 horas por dia. Não sei por que preciso de você também? Você saberá em breve. Com essas palavras, um estrondo ecoa quebrando todas as janelas do quarto. Carregando Nina em seus braços, Kaiser se afasta das janelas. Ainda sem compreender o que está acontecendo, Nina vê uma flecha vindo em sua direção que é interceptada por Kaiser. Depois de escutar a explicação de Kaiser de que é uma magia de assassinato que só atinge o alvo designado, Nina desmaia. Após despertar do desmaio, Nina se encontra com Kaiser, pedindo por uma explicação. Kaiser diz que Rubênio está tentando afastar seu pai, para se tornar o próprio Duque. O Duque, zangado com a rebeldia do filho, decidiu atacar sua única fraqueza, sua preciosa filha Nina. Esses bastardos, eu mal consigo sobreviver por causa deste corpo patético, e agora estou recebendo tentativas de assassinato? Espere, vamos pensar um pouco. Isso é estranho também. No romance original, quando Rubênio secretamente reuniu forças para se livrar do Duque, ele se moveu com cuidado para que nada de mal acontecesse à sua filha. No final, sua cautela se tornou o veneno que garantiu que ele não se tornaria o Duque até depois da morte de Nina. Mas de repente ele está tentando se tornar o Duque, mesmo que Nina ainda esteja viva. O afeto que ele tinha pela filha diminuiu? Não.
Se fosse esse o caso, ele não teria enviado Kaiser, sua carta mais valiosa. Além disso, o Rubênio que eu conheço não é um personagem que deixaria de amar sua filha. Ele foi privado de sua filhara assim que ela nasceu. Isso teria fomentado uma obsessão e devoção por ela. Então por quê? Porque ele de repente mudou de ideia. Eu não acho que consegui qualquer coisa. Embora eu não saiba por que Rubênio mudou de ideia. Já que seu relacionamento com o Duque piorou, esta não será a última ameaça à minha vida. Rubênio presumiu que, com o talento de Kaiser, ele seria capaz de se livrar de qualquer magia de assassinato lançada em Nina. Na novel original, ele tinha tanto medo da morte da filha. Esse medo se tornou grilhões de miséria. No final, depois de hesitar, ele ainda não conseguiu fazer nada e perdeu sua filha. Ele não conseguiu superar sua consciência culpada e cometeu suicídio. Com quanto desespero e arrependimento ele lutou. Por uma filha tão inútil. Ele deveria simplesmente ter jogado ela fora. Para que ele... Com esses pensamentos, uma pontada de tristeza faz seu coração doer. Vendo o rosto de Nina torcido, Kaiser pergunta se ela está bem. Em resposta, Nina pergunta se Kaiser já sabia que ela seria atacada, a que Kaiser confirma. Com a cabeça latejando, Nina continua. Kaiser, você sabe? O que eu tenho que saber? Já que é sobre a proteção de que você estava falando, por favor ouça com cuidado. Eu entendo. Este corpo vai morrer mesmo que tenha rolado para fora da cama. Definitivamente vai. Os humanos não são tofu. Essa é uma boa analogia. De agora em diante, pense em mim como uma boneca de tofu, ok? Considere-me como uma boneca de tofu e proteja-me. Ok. E aí pessoal, estou aqui no final do vídeo, para pedir seu like e inscrição para fortalecer. A série da vida estereotipada de uma Lady reencarnada vai continuar, só trouxe essa nova para vocês não enjoarem ou algo do tipo por ficar na mesma série muito tempo. Próximo vídeo já voltaremos com ela. A cada 5 episódios da outra série vou lançar um dessa que você acabou de ver nesse mesmo formato, então se gostaram desse formato comentem para eu ficar sabendo qual vocês preferem. Bem resumido, contando o máximo de detalhes, ou esse do vídeo atual. Muito obrigado para quem ficou até o final, valeu!